Então, Jonathan, se quiser se apresentar aí para a galera, fica à vontade. Bora, bora. Então, meu nome é Jonathan, eu sou fisioterapeuta, sou formado pela UDESC, né? Estou esse mês fechando 2 anos, né, de formado, pela Universidade do Estado, e atuando aí na área de ortopedia e desportiva, que são as minhas especialidades no momento. Também atuo com pacientes idosos, né, com atendimentos domiciliares também. Mas atualmente eu atuo em duas clínicas, uma em São José, né, em Campinas, São José, e também numa outra clínica que fica no Itacurubi, lá na ilha, bem pertinho do cemitério. Então, uma é a clínica Fisiotrauma, aqui em São José, e a outra é a academia All-In, que fica lá no Itacurubi. Estamos aí agora para falar um pouquinho sobre a fisioterapia e como é que ela entra, né, na área do treino de hipertrofia e na musculação. Mas que é muito relacionada, né? A fisioterapia com a musculação são conhecimentos que agregam muito valor um ao outro, né? Sim, com certeza, com certeza. Tem muita coisa relacionada ali, né, que a gente atua dentro da fisioterapia, tanto na reabilitação como na forma preventiva também. Mas, então, legal, Jonathan. Eu separei algumas perguntinhas aqui para te fazer e assim a gente vai levando a live. Bom, a primeira pergunta que eu separei para você é: qual o papel da fisioterapia na musculação? Então, cara, quando a gente fala fisioterapia na musculação, a fisioterapia tem diversas áreas, né, diversas áreas de especialidade. Mas quando a gente fala voltado mais à musculação, é bem especificamente essas áreas de ortopedia, também podemos relacionar a fisioesportiva junto. Mas a gente tem que pensar de duas formas, né, dentro do treinamento de hipertrofia, dentro da musculação, que é a fisioterapia na forma preventiva, né, então a gente atua dentro da nossa profissão de uma forma que venha a prevenir algumas lesões, certo? Ou seja, na verdade é reduzir os riscos de alguma lesão. A gente não consegue dizer 100% não, você nunca vai machucar de forma alguma se você fizer tal e tal coisa. Não, a gente vai trabalhar com métodos e técnicas que podem reduzir muito os riscos de lesão que pode acontecer, certo? Então, tem a parte preventiva e tem também a parte da reabilitação. Ou seja, quando uma lesão está instalada, né, a gente também atua para recuperar esse paciente de uma forma mais rápida, mais eficiente na musculação também, retornar com mais eficiência e mais segurança para aquela atividade que ele realiza. Bacana. Legal. Então, só resumindo para ver se eu entendi para o pessoal também que chegou agora, o papel da fisioterapia na musculação seria em questão de prevenção e que é evitar com que tenha uma lesão e uma vez que a lesão está instalada, recuperar dessa lesão. Correto? Isso mesmo. Né? A lesão instalada é bem voltada mais à fisioterapia, né? Bem especificamente. Tem uma lesão dentro do seu treinamento, às vezes acontece bem dentro do treinamento, acontece fora, né? Muito comum também, porque tem muita coisa que se relaciona a uma lesão. Você pode, não o treino em si, mas também a recuperação. Ou seja, você dormiu bem, você se alimentou bem, tem a questão do estresse, hidratação, tudo pode influenciar para você para desencadear uma lesão de alguma forma, certo? Então, é muito importante esses fatores, né? E também dentro da prevenção, a gente vai reduzindo esses riscos dentro de técnicas específicas que podem acelerar e podem melhorar essa recuperação e uma recuperação mais segura. Massa, legal. Essa questão do sono, da alimentação, é uma coisa que eu sempre pergunto, né? Para quem não sabe, o Jonathan também é meu aluno, treina comigo, eu sempre pergunto, principalmente quando vai trocar o treino, fazer algo mais intenso, e aí, comeu bem, dormiu bem, como é que você tá? Se estressou? Trouxe 10 quilos de carne? Exato. Certo? Tá certo. Massa. Legal, Jonathan. Beleza. E, cara, então eu entendi o papel da fisioterapia na musculação. E aí eu queria saber o que eu devo fazer quando eu sentir dor? É importante a gente identificar que tipo de dor é essa, né? Coisinha de treino, né? Que você observa muito, a treino, período de transição, principalmente, ou período de mudança de treino, vem aquela dorzinha muscular, né? Que tem aqueles sinais, músculo um pouco sensível, aquela dorzinha em alguns movimentos de amplitude maior,
né? Aquela dorzinha para subir desse degrau, para se virar na cama, para pegar alguma coisa. Então, essa dor a gente tem que observar de alguma forma, certo? E geralmente nessa dor a gente atua de forma preventiva, porque essa dorzinha é aquela dorzinha decorrente de treino, né? Pensando que quando você treina a musculação, ocorre por uma questão de força, de sobrecarga, né, dentro do treinamento, aquelas micro lesõezinhas musculares que são aquelas lesõezinhas benéficas. E depois o músculo vai vir mais volumoso, mais forte, né? Então, dentro disso também gera uma dorzinha muscular e a gente tem que observar se essa dor pós-treino muscular não é aquela dor incapacitante, aquela dor que vai te limitar, né? Aquela dor que vai te incomodar, que vai te limitar no treino seguinte. Por exemplo, treinei na segunda, na quarta-feira ia treinar de novo, mas estou com aquela dor muscular e não consigo nem fazer os movimentos certinho. Então, a gente tem que observar nesse ponto o tipo de uma dor decorrente só de treino, aquela dor muscular, beleza. A gente atua com alguns exercícios, algumas atividades, algumas técnicas também relacionadas à fisioterapia, que vão melhorar, acelerar a recuperação e gerar o alívio dessa dor. Agora, se é aquela dor geralmente mais aguda, você fez algum treino decorrente de algum fator, você desenvolveu uma dor mais aguda, mais sensível em algum ponto específico, tem um processo inflamatório que geralmente ali acontece dor pontual, vermelhidão, inchaço, você não consegue fazer o movimento, em algum ponto ele limita. Dentro do exercício, esse movimento também está limitado, você não consegue fazer, você tem dor. Aí é um outro ponto, ali já pode estar começando uma lesão, aí nesse ponto é interessante você se direcionar a um fisioterapeuta que ele possa observar sobre essa parte. Massa, interessante. Então, se eu sentir dor, a primeira coisa é identificar, diferenciar que tipo de dor é essa. Se é uma dor muscular, que é depois de um treino novo, depois de um treino mais pesado, aquela dorzinha, ou se é uma dor mais aguda, uma dor que pode ser o início de uma lesão, certo? Então, o primeiro passo, quando eu sentir dor, é identificar qual das dores que é. Isso é importante você ter um contato com um profissional, com os terapeutas, às vezes de confiança, até mesmo com o seu personal, com o profissional de educação física ao qual você faz o seu treinamento. Conversa, né? Você geralmente é a primeira pessoa de contato, ele vai conversar contigo, vai te explicar e você já observa. Se tem alguma coisa, opa, isso aqui não está dentro do normal, né? E vai explicando isso para o teu aluno também, ele vai se reconhecendo dentro do trabalho, eu tento ensinar muito isso para o paciente, você aprender a se observar, a aprender a se conhecer, para você perceber, isso aqui é uma dorzinha muscular de treino, isso aqui é uma dorzinha que não é normal, é natural. Opa, eu devo procurar um terapeuta para uma melhor orientação, uma avaliação e saber como trabalhar a partir daí. Exatamente, essa questão da dor normal, uma vez eu estava treinando um aluno, aí ele estava correndo, estava fazendo um exercício de corrida, e ele falou assim, ó, ele continuou correndo e falou assim, ó, cara, eu tô sentindo uma dor, é uma dor muscular bem aqui no meu peitoral. E apontou assim, ó, bem no coração. Aí eu falei, não, calma. Então passar pra... Oi? Pode ser outra coisa, tem que ir com calma então, e observar. Eu falei, não, calma, vamos dar uma diminuída então. Mas identificar o tipo de dor então, bacana. E, cara, digamos então que eu tô sentindo dor. Eu devo treinar mesmo assim? Então é outro fator que você tem que observar, né? Se você está com uma dor, se essa dor a partir desse ponto que a gente acabou de falar agora, é aquela dorzinha muscular de treino, né? Treinei, por exemplo, né? Treinei na segunda-feira, vou treinar agora na quarta-feira e se estou sentindo aquela dor, posso treinar? Pode, desde que aquela dor não seja limitante no seu treino e que aquela dor não aumente no seu treino. Porque se você estiver fazendo algum movimento, algum exercício, e essa dor você vai realizando e ela vai aumentando, então a gente tem que observar, opa, talvez seja o momento de a gente prestar atenção, pode estar provocando uma lesão ali, ou uma dor maior, uma lesão. Mas se é aquele movimento que você vai realizando, às vezes é só uma falta de aquecimento, muitas vezes, decorrente de uma dor muscular de treino, que você vai fazendo e vai passando. Então, eu sei que você, Otto, faz muitos exercícios, né, de mobilidade, de aquecimento com o paciente, com o aluno, paciente para mim, aluno para você, e que vai trabalhando a partir disso até para ele se observar, até por uma forma de aquecimento e, opa, tinha um desconforto aqui na coluna, estou trabalhando mobilidade torácica, mas já está passando, não sentiu, não piorou, melhorou. Fez o treino todo bem,
não sentiu nada. Conversou com o aluno depois do treino e está tudo bem, beleza. Às vezes era só uma falta de mobilidade, você fez mobilidade com ele, a dorzinha passou, né? Mas quando é uma dor incapacitante, aquela dor que limita você no treinamento, e ela vem aumentando de dentro do treino, aí é uma dor que tem que observar. Às vezes tem que reduzir uma carga, às vezes tem que tirar um exercício, às vezes dá uma tensão maior, e se ela permanece, também procura um profissional, um fisioterapeuta, quem for de confiança para você ter uma orientação melhor. Perfeito, adorei a resposta. Só respondendo ao Élico aqui, boa noite, Élico, o pessoal que está entrando. O tema da live é fisioterapia, o papel da fisioterapia na musculação. Então, Jonathan, essa questão achei bem legal, foi uma coisa que eu aprendi muito com você, que é essa questão de sempre perguntar quando eu tô sentindo uma dor aqui. Essa dor ela melhora, ela piora. Isso é uma coisa excelente que eu aprendi contigo agora, que eu uso sempre. Nem te falei isso, mas é bem massa. E então, resumindo o que você falou para o pessoal que está chegando agora, se deve treinar com dor. Bom, se a dor, à medida que você treina, se ela não for incapacitante, beleza, pode treinar. Aí, à medida que você vai treinando, a dor ela vai diminuindo, pô, perfeito, pode seguir fazendo. Ou então, se à medida que você vai treinando, essa dor ela vai piorando, aí é um sinal de alerta, né? Aí para você eventualmente trocar o exercício, ou trocar a forma como você está fazendo o exercício, ou tirar aquele exercício. Isso é uma coisa que eu insisto muito para os alunos, para eles me falarem no momento que está acontecendo. Porque muitas vezes, boa tarde, Valdemir, tudo bem? Muitas vezes acaba o exercício, o aluno fala assim, eu estava sentindo isso aqui quando eu estava fazendo. Então, justamente, quando ele me fala, eu estou fazendo, eu estou sentindo, eu já falo assim, acontece direto, falo assim, põe seu joelho 1 centímetro para a direita. Aí, resolveu. Ou então, põe o seu quadril 1 centímetro, um pouquinho para trás. Resolveu. Então, é muito interessante do aluno, sempre que estiver sentindo um desconforto, é uma coisa que nem sempre é comum, né? Então, avisar a gente para ver se faz alguma substituição, perguntar como é que está essa dor, se está melhorando, e a gente poder auxiliar essa pessoa a treinar da forma melhor e mais segura. Exatamente. No pequeno detalhe que você muda ali, aquele movimento que parecia incapacitante, de repente você consegue fazer completamente um movimento até melhor. Então, esses pequenos detalhes fazem diferença ali. Perfeito, perfeito. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, legal, Jonathan. E o que acontece com os músculos e os tendões quando a gente treina força, Jonathan? Então, como eu falei ali anteriormente, né, quando você faz o treinamento, geralmente treinamento de musculação, treinamento de força, você sobrecarrega as estruturas do seu corpo. Veja, articulações, músculos, tendões, ligamentos, todos eles trabalham para fazer aquele movimento específico. Não tem como você fortalecer, como você fortalecer o músculo sem movimento, mas os fortalecimentos com movimentos são mais benéficos, os mais eficientes. Até por questões funcionais, você relaciona o fortalecimento com alguma atividade, outro esporte, com uma atividade de vida diária, com algum outro fator. Então, quando você põe uma sobrecarga sobre um músculo e sobre um tendão, eles atuam um tanto de forma diferente. Quando você está fazendo um movimento concêntrico, ou seja, o músculo está encurtando, o tendão ele prende um músculo lá no osso, ou seja, é o músculo e o tendão que fazem o osso movimentar. Quando você faz uma força concêntrica naquele músculo, o tendão dá uma leve relaxada, um pequeno movimento de alongamento. Por quê? Quando você põe uma carga excessiva, se os dois contraem excessivamente, às vezes movimentos, principalmente movimentos mais explosivos, mais potência também, se os dois contraem, ele pode gerar uma lesão no ponto mais fraco, às vezes. Ou é lá no tendão, onde ele se prende no osso, ou é lá no meio da fibra muscular. Tá? Então, essa é uma questão fisiológica natural que acontece em todo o movimento que a gente realiza, com peso ou sem peso. Mas quando tem mais peso, por isso é uma questão de treino, de evolução de carga, não dá para você botar uma carga excessiva em cima de você e querer vencer aquela resistência se você não está preparado para isso. Então, percebo que na musculação é muito isso. É uma evolução gradual, de adaptação, evolução de carga, e a musculatura, a parte tendina, trabalhando dessa forma e se adaptando com o tempo. Semanas, meses para acontecer, e você vai evoluindo carga gradualmente, dependendo dos seus objetivos. E quando você fortalece uma musculatura, é aquilo que eu falei antes, você gera microlesões sobre aquela musculatura e é por isso ali que ele cresce. Aquele momento em que você dorme bem, que você se alimenta bem, que você se hidrata bem,
aquele momento que o músculo cresce de verdade. Né? Acho que você até já falou muito isso aqui, né, no Instagram e nas lives também. Aquelas micro lesõezinhas que vão se recuperar depois vão fazer aquele músculo ficar mais volumoso. E o que acontece às vezes no treino de sobrecarga? Essa musculatura, ela fica dolorida, ocorre um processo inflamatório ali, certo? Então, dentro da fisioterapia, como a gente trabalha, pode acontecer tensões, contraturas, a face ali, que é um tecido que eu vou falar daqui a pouquinho, ela fica um pouco mais rígida, um pouco mais tensa, e é por isso que às vezes limita algum movimento fica mais dolorido para fazer, parece que as amplitudes de movimento, depois de fortalecer muito, parece que, poxa, eu estou todo limitado, todo travado. Falta um pouco de mobilidade, né? Flexibilidade nela. E a fisioterapia entra a realinhar essas fibras musculares, realinhar não seria a melhor palavra, mas conseguir direcionar melhor o caminho dela para que ela consiga fazer movimentos contráteis melhores, certo? Aí você faz um movimento mais solto, mais amplo e com menos desconforto. Seria basicamente isso. Muito bacana. Que você tocou um assunto muito legal, que é a evolução, a progressão na musculação, de forma a acostumar o seu corpo gradualmente com as cargas mais altas, né? Obrigado pela resposta, Juliano. Obrigado, Jonas. Até uma forma que eu costumo muito trabalhar com quem está iniciando é o que eu chamo de periodização linear. Como é que funciona? A gente começa com um número de repetições um pouco mais alto, na faixa das 15 repetições aproximadamente. Consequentemente, com 15 repetições, essa pessoa não vai conseguir pegar tanto peso, porque quanto mais repetição a gente faz, menos peso a gente consegue usar. Então a gente faz um mês nessa faixa de 15 repetições para a pessoa acostumar a articulação dela, acostumar o tendão dela e gradualmente passando para cargas mais altas. Por exemplo, para o segundo mês, passando para uma faixa de 12 repetições, onde ela vai fazer um pouco menos de repetição, consequentemente vai pegar um pouco mais de peso. E depois passar para uma faixa de 10 repetições. Aí no quarto mês, passar para 8 repetições. E assim por diante. Então, eu uso muito esse modelo de periodização linear para acostumar gradualmente o seu corpo com o estresse da musculação. Como você estava falando, o treinamento de força ele é estressante, né, para os tecidos, para o músculo, para a articulação, para o tendão. Então, eu achei muito bacana essa parte, queria enfatizar isso. E também a questão da liberação miofascial, que é uma coisa que eu gosto muito, utilizo bastante também, e que eu acredito que está ganhando mais visibilidade agora, pelo menos no meio da musculação. Antigamente era muito difícil se ouvir falar em liberação miofascial na musculação. Muito difícil nas academias tradicionais. Mobilidade também é outro termo que você usou. E eu não sei, o pessoal que está assistindo a live aí, se vocês comenta aí, se vocês sabem o que é liberação, se vocês sabem o que é mobilidade, que hoje em dia está vindo muito mais forte dentro da musculação, que é um trabalho extremamente interessante, que potencializa bastante a musculação e precisa ser mais divulgado, né? Isso, posso falar sobre? Oi, Jonathan. Posso falar um pouquinho sobre o que tu quer me perguntar depois? Cara, vamos ver. Pode falar, claro, pode falar, fica à vontade. Olha, a gente tem, né, a questão da liberação facial, ela é bem interessante, no sentido de, como eu falei ali, no intuito de tentar realinhar um pouco essas fibras musculares que, quando a gente faz um fortalecimento, elas ficam um pouco mais rígidas, um pouco mais tensas, né? E eu comentei que eu ia falar um pouco sobre a face, até para o pessoal entender. Quando fala liberação miofascial, o mio vem muscular, né? O facial, obviamente, de face. Face é como se fosse um tecido conectivo. De face? Tá me ouvindo? Tô. É face? Face vem de face? Isso, é. A face é como se fosse um tecido conectivo, que ele recobre todas as fibras musculares e os grupos musculares do nosso corpo. Então, eles estão da cabeça aos pés, né? E como se fosse uma rede, como se realmente fosse uma malha, tipo uma roupa de surfista, assim. Você puxa num ponto, ela estica lá embaixo. E ela é direcionada dentro de cada grupo muscular e entre as fibras musculares também. E ela é um tanto viscosa e ela é bem transparente. Então, ela quando está ou seja, numa situação normal, ela está bem soltinha e bem viscosa, ela consegue fazer um movimento natural, ela desliza entre essa musculatura e permite que as fibras musculares realizem movimentos também, né, mais naturais, mais livres.
Quando a gente se ocorre por questões fisiológicas decorrentes de um fortalecimento, aquela fibra muscular às vezes fica um pouco mais tensa e decorrente a isso a fáscia também fica um tanto rígida. Então, quando a gente trabalha com liberação miofascial, a gente tenta reorganizar essa fáscia e o músculo consegue fazer um movimento melhor, um movimento um pouquinho mais solto, um movimento um pouco um tanto mais flexível, né? Um movimento mais amplo e com menos desconforto. Né? Então, por isso é interessante a questão da liberação miofascial. E ela pode ser feita de diferentes formas. Ela pode ser feita, o padrão ouro que a gente diz, realmente é manual. Porque na manual, o terapeuta que realiza consegue sentir nas mãos, né, nos dedos, ali a região da tensão, a rigidez, a pressão ideal para se realizar. Existem formas instrumentais. Existem alguns instrumentos metálicos, que a gente tem ferramentas, né? Que a gente consegue realizar deslizamentos sobre a pele, sempre com creme, sempre com óleo, claro, para não gerar um atrito muito extremo. Tem as ventosas, também tem a sua forma de aplicação, né? Mas dentre os principais fatores, a melhor forma de realizar uma liberação miofascial realmente é a manual, é a que se mostra mais eficiente. E claro, também tem o trabalho do massoterapeuta, né? Não é, eu sou fisioterapeuta, não sou massoterapeuta, mas o massoterapeuta trabalha apenas com as mãos. Só que ele utiliza de técnicas, às vezes, um pouco diferentes. Né? Técnicas mais relaxantes, grupos musculares maiores. Às vezes, na liberação miofascial, a gente vai especificamente lá naquele músculo que está mais rígido. Não trabalha de forma geral. Geralmente, né? Não sempre, mas o massoterapeuta trabalha de forma geral sobre uma área toda dolorida. Então, também pode ser eficiente. Né? Também defendo a questão do trabalho do massoterapeuta bom, que saiba trabalhar com aquele aluno, com aquele paciente, que consiga realizar uma liberação, uma massoterapia, né, uma massagem bem feita, e consiga relaxar e reorganizar aquelas fibras musculares, reduzindo contraturas, reduzindo aqueles pontos gatilhos, que são aqueles pontinhos doloridos, né, que a musculatura fica um pouco mais rígida, que geralmente dá em cima do ombro, né, bem comum para todo mundo. Independente se você treina ou não. Mas essa é uma decorrência, às vezes, de um treinamento. Toda a musculatura fica tensa, fica rígida. A liberação miofascial ou a massoterapia é bem eficiente nessa parte. Excelente, pô, muito bacana. Então, só resumindo o que você disse, uma linguagem para o pessoal entender, para ver se eu entendi também. A liberação miofascial, basicamente, ela pode ser feita de várias formas e a mais eficiente é você tocar com a sua própria mão, que você consegue sentir o ponto em cima do músculo, o ponto na fáscia, que é a superfície que recobre o músculo. Você sente o pontinho onde ele está mais tenso e aí você faz a terapia ali, mexe naquele pontinho de forma a reorganizar as fibras e retomar ao estágio natural daquele músculo que ficou um pouco tenso após o exercício. Seria isso? Isso, exatamente. Existe tempo de pressão, existe direcionamento de fluxo que você faz, né? Geralmente de origem e inserção, às vezes você trabalha ao contrário, de baixo para cima, ou de cima para baixo, mas tem que ser no alinhamento da fibra muscular. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, né, às vezes, procura um profissional, ele te explica, ele também te orienta a fazer. E, claro, existem diversas formas de você fazer. Eu falei da liberação, que a gente chama de recovery passivo. O recovery é aquela recuperação após alguma atividade cansativa, uma atividade extenuante, como um treinamento de força, como musculação. E existe a forma ativa e a forma passiva. Então, a liberação feita por um profissional é uma forma passiva de fazer, né? Mas também tem a forma ativa de se fazer, que toda academia tem, aquele rolinho, né? Aquele rolinho famoso lá do cantinho, que alguns chamam de rolinho de tortura, mas é uma questão de tortura porque é um tempo de adaptação até você perceber que fazendo algumas vezes vai ser menos dolorido. Então, é aquele rolinho grande que você deita sobre ele, realiza movimentos contínuos ali de 30 segundos a 1 minuto sobre aquele rolinho, em cima daquele grupo muscular, né, com o peso do teu corpo sobre, e também é uma forma de liberação miofascial. Tem a bolinha que você pode fazer na sola do pé, pode fazer na musculatura peitoral, ajuda bastante também. Também ajuda a soltar a questão do atrito que ocorre sobre aquele músculo, vai soltando aquela face e vai melhorando a mobilidade daquele músculo ali, né, a sensibilidade dele.
né? Então, são técnicas básicas que você pode realizar para realizar a liberação dessa musculatura e alívio de dores, né? Se torna uma forma preventiva também. Sabe qual que é a vantagem que eu vejo do recovery passivo em relação ao ativo? Hum. É que eu consigo tirar uma soneca enquanto você faz. Tem os prós e contras, né? Tanto o ativo quanto o recovery passivo, os dois podem ser doloridos, né? Você sabe, eu já trabalhei com também, tem algum momento que pode ser um pouquinho dolorido dependendo da tensão. Mas geralmente quando você recebe é muito mais relaxante do que você fazer. Só que você fazer o rolinho lá da academia, tá ali o rolinho, é de graça, tá no espaço que você já tá, você aplica em você mesmo, a hora que você quiser, né? Quando você recebe de um terapeuta, tem outra questão, você tem que marcar o horário, você tem que ir lá. Eu vou falar da minha parte, mas eu sou suspeito, é muito melhor você receber, obviamente. É mais eficiente você receber de alguém, até para um profissional que saiba fazer de forma eficiente. Mas tão eficiente quanto também é você, de forma um tanto contínua ou frequente, você fazer esse rolinho de vez em quando dentro do seu treinamento, durante a semana, em algum momento da sua semana, porque ele vai atuar de forma preventiva, ele vai relaxar um pouco mais a musculatura, vai realinhar um pouco mais essas fibras ali, vai trabalhar com a liberação dessa face e você consegue realizar os movimentos mais eficientes dentro do seu treino, para realizar os movimentos com menos dor, né? Então essa é a parte mais interessante de você fazer o rolinho da academia. Claro que às vezes é um tanto mais dolorido, mas é uma questão de adaptação. Você fazendo frequentemente dentro de 2, 3 semanas, você vai perceber que vai doer cada vez menos, cada vez menos. Mas quando você recebe é muito melhor. Verdade. E o rolinho, ele é feito antes do treino, por exemplo, se eu faço ali uma liberação no glúteo, por exemplo, ou no quadríceps, eu ganho amplitude de movimento para fazer o exercício quando eu libero aqueles músculos? Cara, é possível sim, né? A gente percebe quando a gente faz alguns exercícios, por exemplo, existem, vou dar o exemplo mais básico, mais clássico que eu já vi. Eu participei de um grupo, né, de treinamento, né, de uma academia de treinamento funcional, e a gente fez essa aplicação fazendo movimentos, né, de agachamento, por exemplo. A gente agachou, fez o movimento antes de fazer um rolinho, deu, né? Quem fez o movimento foi até certa amplitude. Quando ele fez a liberação, apenas na sola do pé, a sola do pé com uma bolinha, apenas naquele ponto, ele fez ali por 1 minuto, na sola dos dois pés. E ele fez agachamento de novo, foi muito mais fácil, a amplitude foi muito maior, só na sola do pé. Nem trabalhou em posterior, não trabalhou em quadríceps, não trabalhou na panturrilha, e ali já se percebeu a diferença, certo? Então, ele realmente pode dar essa melhora e não teria uma contraindicação de se fazer antes. Ele não vai perder a força muscular, aquela potência muscular de um treino de força que seja, um treino de resistência que seja. Porque muito depende do tempo que você vai realizar, né? Então, antes de um treino, realmente se recomenda mais um tempo um pouco menor. Faz 30 segundos realmente só para dar uma relaxada naquela musculatura. Depois do treino, aí você pode fazer com mais tempo, com mais calma, até porque aquele treino cansativo às vezes passou, e você tem um tempinho, você vai lá, faz, relaxa aquela musculatura já imediatamente após a atividade, que com certeza lá no dia seguinte, nos 2 dias depois, que é aquele período de 24 horas, 48 horas que tem aquela dorzinha muscular, ela vai tender a ser bem menor. E você tem isso de forma frequente, cara, você vai percebendo que você vai sentindo cada vez menos aquela dor muscular. Pô, muito massa, muito massa. Eu particularmente utilizo, eu inclusive tenho um rolinho ali na minha sala, que direto eu ia pegar e ia fazer um pouquinho antes da live, direto, eu tô ali, eu tô há muito tempo no computador, aí eu boto no chão da sala, faço um pouquinho de rolinho e volto. Pô, isso aí, eu tenho rolinho na sala também, tenho um tapetinho ali, quase todo dia, pelo menos alguma coisa eu faço, ou é panturrilha, ou é na sola do pé, claro, às vezes dá aquele miguezinho, né, na correria, mas pelo menos umas 2 vezes na semana eu tenho que fazer. Bacana, pô, bem legal. Muito legal, Jonathan. Cara, então, passando para a próxima pergunta, eu acho que a gente já abordou um pedaço aqui, que seria, existem métodos para prevenir lesões e quais? Aí, se eu não me engano, seria a questão do recovery ativo e do recovery passivo. Seria isso? Seriam essas partes, né, eu acabei de comentar ali.
Tá, excelente. métodos ali. Você pode fazer esse recovery ativo, né? Um terapeuta que trabalha contigo, né? Mas também você pode fazer o de forma ativa. Você aplica em você mesmo. Né? Então, o rolinho é a melhor coisa, a bolinha de liberação também é legal. Outras coisas que você pode também associar. Exercícios de mobilidade articular, né? É uma coisa que eu vejo que você faz muito antes do teu treino, dos treinamentos que você faz com os teus alunos, que torna o movimento mais eficiente. É uma coisa rápida e prática de se fazer. Então, é bem tranquilo de se realizar. E é legal que o profissional de educação física oriente, o fisioterapeuta oriente também. Então, essa é uma técnica que engloba as nossas áreas, né? Não é uma coisa separada, mas engloba as nossas áreas, sim. Alongamentos dinâmicos também podem se associar. Então, exercícios de mobilidade, alongamentos dinâmicos, que podem ser aplicados antes de um exercício físico, imediatamente antes ali, né? Também pode ser eficiente, né? Pode gerar uma questão de melhora de mobilidade, às vezes nível de algum desconforto que você sentia, porque você fazia tal movimento e sentia. Fez mobilidade de ombro com bastão, melhorou o movimento, consegue treinar bem sem desconforto algum. Isso é prevenção. Assim você previne, você realiza um movimento com fortalecimento muito melhor, de forma muito mais eficiente, e você previne uma lesão. Total. Legal. Então, resumindo para a galera, os métodos para prevenir, alguns deles são, por exemplo, a liberação miofascial, que aí passivo seria alguém fazer em você, no caso de preferência o fisioterapeuta, que tem as técnicas corretas, ou até a liberação miofascial ativa, que você faz em si mesmo, usando, por exemplo, o rolinho, usando bolinha de tênis, às vezes até uma barra olímpica, tem várias formas de fazer. E também os exercícios de mobilidade e os alongamentos dinâmicos antes do treino seriam formas interessantes de, além de prevenir lesão, melhorar o desempenho dos exercícios que estão por vir, correto? Isso, exatamente, exatamente. Tem outro fator ali que eu poderia até acrescentar, a questão de formas de recovery também, né? Tem a questão do gelo, do frio e do calor, né? Então, às vezes, a gente percebe assim, que quando você não tem uma dor aguda, não tem um processo inflamatório, né, alguma articulação que está inchada de alguma forma, uma dor muscular muito aguda que você toca, está sensível, ele pode ter uma lesão. O gelo é o que atua diretamente ali, um frio, né? Não precisa ser o gelo necessariamente, mas uma compressa fria. Pode ser imersão na água gelada, pode ser uma bolsinha fria, pode ser gelo também, especificamente. Ele pode controlar aquele processo inflamatório ali, que às vezes tem alguma compensação que ocorreu naquela região, gerou um processo inflamatório, inchou um pouquinho, você faz um gelo, reduz aquele edema. Se tinha um desconforto, aquele desconforto também reduz. Também pode ser interessante, né? Então, você faz... até o Vinícius perguntou assim, mas aí já é pós-treino? Pode ser feito pós-treino, mas é que você vai treinar no dia seguinte de novo. Então, se você ficar com o joelho inchado, no dia seguinte vai te limitar. Então, você faz um pós-treino, isso se torna um recovery, certo? Eu não sei se é relacionado bem a isso que ele quis dizer, mas você aplica logo após alguma atividade que você realizou, fortalecimento, e você controla aquele processo inflamatório para ele não te limitar no dia seguinte. E o calor também é legal, porque o calor, compressas quentes, né, imersão na banheira quente, por exemplo, também pode ser eficiente porque ele promove relaxamento muscular, né? Então a musculatura relaxa, ela melhora o fluxo sanguíneo, né? Então também se torna eficiente. Mas se você tem uma lesão, né, uma lesão que você identificou, como eu quis falar agora, um ponto que está muito sensível, que você toca, que está incomodando muito, não é uma área toda, é um pontinho só, aquele pontinho lá que incomoda mais, né? Ali está um pouco quente, está um pouco vermelho, está um pouco inchado, é um sinal de processo inflamatório. Então é interessante você observar na questão de fazer não calor. Esse processo inflamatório pode aumentar. Então ali sim, compressas frias são mais eficientes. Mas só para relacionar um pouquinho que o calor também tem seus benefícios de relaxamento muscular e as compressas frias também têm seus benefícios, mas eu indicaria mais realmente para
lesões. Quando tem uma lesão, seja muscular, tendínea, uma lesão articular, aí eu direciono a questão das compressas frias também. Tá? Alguns clubes de futebol também utilizam a imersão na banheira, por exemplo, quando fazem algum treino específico. Né? Mas ali é uma questão um pouquinho diferente, né? Como a gente está falando de fortalecimento, né? Não aquele treino de campo, por exemplo, ou independente do esporte que seja, também tem a sua eficiência. Quem faz relata sentir um relaxamento muscular, né? Mas eu realmente diria tanto mais eficiente a questão da parte do calor, para o relaxamento muscular é mais eficiente, desde que você não tenha uma lesão instalada. Show. E essa compressa fria serviria um banho gelado? Olha, pode ser, pode ser. Se você tem uma dorzinha muscular, né, o ideal é você permanecer um tempo sobre aquele ponto, né? Por exemplo, estou com dores musculares nas pernas, treinei muito perna muito pesado. Então, uma imersão de pernas naquela banheira gelada, banheira com gelo, isso é legal. O banho gelado também pode promover isso, né? É muito uma questão subjetiva de cada pessoa, né? Então, você tem que também gostar um pouco daquela atividade que tu vai fazer. Eu acho que isso também é importante. Por alguns anos eu fiz atletismo, por alguns anos eu fortalecia pesado, também lá na minha adolescência, e a gente fazia pós-treino. Era uma sensação boa lá no final, mas eu odiava o processo, eu odiava fazer, porque era muito frio. Então era muito mais legal quando eu parava, fazia um rolinho, eu fazia uma massagem em mim mesmo, era muito melhor. E tem a mesma eficiência ou até mais do que fazer só o gelo, só a imersão sobre o gelo, sobre a banheira com gelo também. Tá? Então tem esses detalhes de você gostar. Né? Você fica ali parado, relaxado, se daquela banheira com gelo tá bom, dentro do banho gelado também pode ser, né? Mas é legal permanecer um tempo mínimo ali. Geralmente se orienta de 5 a 7 minutos dentro daquele ponto de imersão. Tá? Mas isso varia bastante. Mas pode ser eficiente. Se você gosta, pode ser uma alternativa. Massa, perfeito. Legal, Jonathan. Então, passando para a próxima pergunta. Bom, quando eu devo fazer o recovery ativo ou passivo? Quando você deve fazer? Então, isso depende também, tá? É muito uma questão de, necessariamente, não precisa procurar um profissional toda semana para fazer uma liberação miofascial em você, por exemplo. Você pode aprender também com esse profissional, com o profissional de educação física que te orienta também, pode pedir orientação para fazer uma liberação com o rolinho. Eu te ensino os movimentos, te ensino a técnica e você aprende e você passa a aplicar. Né? Se você tem alguma dúvida, você recorre a ele de novo ou ao fisioterapeuta e pergunta que como estou fazendo corretamente, está certo, o que eu posso corrigir, o tempo está ideal, beleza, perfeito. Mas não necessariamente você precisa, não estou dizendo aqui que você tem que ir lá procurar o fisioterapeuta e fazer uma liberação toda semana. É bom? Claro que é benéfico, você pode fazer. Se você quiser fazer uma vez na semana, pode fazer. Quer fazer a cada 15 dias, pode fazer. Quer fazer mais de uma vez na semana, também não tem problema. Tá? Sempre vai ser benéfico. A questão que eu falo é realmente da praticidade, da facilidade em fazer. De vez em quando, eu sempre falo para alguns alunos, para alguns amigos que realizam treinamento de musculação. De vez em quando, como você faz um exercício um tanto intenso, você precisa procurar um profissional para ele observar os detalhes, porque às vezes tem uma dor ali que permanece, uma dor em algum ponto que sempre está voltando, está voltando. Você libera, ela volta, libera, ela volta. Opa, pode ter alguma coisinha aí, que às vezes o fisioterapeuta vai lá, avalia, observa, trabalha a liberação também, mas trabalha alguma outra técnica que pode aliviar aquele desconforto, pode melhorar aquela dor. Às vezes tem uma disfunção que está começando ali, ele já trabalha ali especificamente e já tenta resolver. E já te orienta para que você se previna, certo? Então, por isso é legal você ter um contato mais direto com algum profissional da área da saúde. Né? Às vezes um médico, mas principalmente um fisioterapeuta, ou até massoterapeuta também, mas principalmente fisioterapeuta, que ele possa te orientar nessa parte. E se você tem a condição de ter um profissional de educação física que te orienta no teu treinamento, melhor ainda, porque é muito bom. Ele sempre vai ser a primeira pessoa de contato que ele vai
você vai poder conversar. Aí ele vai observar, né? Você, Otto, vai observar e vai falar, vai perceber, não, você fazendo a liberação aqui, trabalhando essa mobilidade aqui, fazendo esse alongamento dinâmico aqui, ou fazendo só uma compressa fria ali, uma compressa quente ali, já pode melhorar muito. E às vezes era um detalhe que era apenas isso, resolveu. Opa, mas está sendo um tanto frequente, esse desconforto vem toda semana, apesar de aliviar com a técnica que eu já estou fazendo, né, de forma ativa, que eu estou fazendo em mim mesmo, aí você procura um profissional. Pô, Esse seria basicamente. pô, bacana, excelente. Então, tá em contato com o profissional de educação física para ele poder te auxiliar, comentar, eu tô com uma dorzinha aqui, ele já vai, como você está diariamente ali com ele, já vai te orientar de forma rápida o que fazer. E se não resolver, por exemplo, aí o caso de procurar um fisioterapeuta, ou também, se você tiver disponibilidade, conhecer um fisioterapeuta, além de fazer os seus recoveries, né, com a liberação miofascial lá na academia, também pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias com o fisioterapeuta. Se você conhecer um, tiver disponibilidade de tempo e horário correto. Isso aí, acho que é sempre ter um contato com o profissional, né? A gente sempre tem aquele dentista que a gente vai, aquele oftalmologista que a gente vai, aquele médico específico que a gente vai. É legal ter um fisioterapeuta, possa ter um contato, algum fisioterapeuta de confiança, né? Que quando você precisar, ele está ali para te ajudar. Total, total, excelente. Bacana, e para quem faz bastante musculação, né, o fisioterapeuta da área da ortopedia, que é excelente, né? Isso mesmo. Show. E, Jonathan, após ter feito esse recovery, quanto tempo eu preciso esperar para treinar novamente? Depois, eu falei antes, o rolinho de liberação é uma Eu tô escutando às vezes, tá meio que cortando. Vamos ver agora. rolinho você pode antes do treino, certo? E ele pode atuar como alívio de desconforto, melhora a mobilidade. Recebe a liberação facial, por exemplo, geralmente se espera algum período. Quando se cura, está com desconforto no ombro, na região de peitoral, não está conseguindo fazer alguns movimentos, eu vou lá, avalio, faço liberação naquela musculatura, ele ganha um pouco mais de tensibilidade, melhora, alivia a dor, beleza. Só que a intensidade que eu trabalho sobre aquele tecido, ela é um pouco diferente, ela é bem diferente, na verdade, do que aquela pressão que o rolinho faz sobre ela. As duas liberam a musculatura, mas realmente, como eu falei, mais eficiente é quando você recebe, quando vem a mão lá, o instrumento lá e libera aquela musculatura em si, certo? Então, se espera, o ideal é se esperar um período. Então, depende de como aquela região está, né? Está muito sensível, está com desconforto. Então, muitas vezes eu realizo a liberação facial, eu digo para ele, olha, eu tenho que fazer tal coisa para esse ombro também. Às vezes eu direciono um gelo, às vezes eu direciono um exercício específico que ele tem que realizar. Mas geralmente eu espero pelo menos 24 horas para pedir de novo. Ó, agora você vai treinar de novo? Só amanhã, 24 horas após o que a gente fez aqui. Tá? Então, no dia, né, e no dia seguinte, né, eu tento pedir que ele não faça. Então, só 24 horas depois ou 48 horas depois. Mas isso depende muito de como ele veio para mim, de como ele está se sentindo naquele momento. Ele estava sensível, saiu da físio ainda um pouquinho sensível, às vezes precisa de mais uma vez a liberação miofascial, às vezes não é uma sessão que resolve tudo, às vezes está com a dor aqui, mas ele está com toda uma questão cervical, toda uma questão de ombro, uma mobilidade cervical limitada, uma mobilidade de ombro limitada, mas a dorzinha dele é aqui na frente. Então, a dor está aqui, mas o problema não está necessariamente aqui, está numa área maior. Então, quando realiza uma liberação facial, é como se fosse também um treinamento. Né? Você gera, vamos dizer assim,
uma resposta daquela musculatura. É como se você tivesse exigido daquele músculo também, daquela fáscia, daqueles tecidos, daquele tendão, quando você liberou aquela estrutura, né? Então, ele também precisa de um tempo de repouso, um tempo de recuperação, um tempo de descanso para você poder fazer o treino de novo. Então, varia muito. Então, geralmente eu peço, pelo menos um dia, 24 horas a 48 horas para poder treinar de novo. É um cuidado que eu tento ter bastante, porque assim eu não vou estar sobrecarregando. Ele está um pouco sensível, porque eu mexi também. Eu fui lá, soltei, eu mexi, ele está um pouco sensível ainda. Menos de um dia depois, ou no outro dia, eu já estou botando carga lá de novo. Talvez eu possa estar exigindo um pouco daquele músculo que não deveria estar recebendo toda aquela carga. Às vezes eu até peço para fazer o exercício já no dia seguinte, ou às vezes dentro da reabilitação eu libero e faço exercício com isso mesmo, mas com a carga mínima, com uma carga com elástico, às vezes é sem peso algum, às vezes é só com bastão, às vezes é com movimento livre, sem carga nenhuma. Então eu coloco uma carguinha ali, mas uma carga controlada que eu sei quanto que eu estou colocando. E não, por exemplo, dor no peitoral, no dia seguinte ele vai colocar 60 quilos naquele peitoral fazendo um supino. Então ali pode ser uma sobrecarga. Talvez não é a hora de fazer isso. Então às vezes eu tento conversar com o profissional de educação física que ele tem orientação, tento ter esse contato para que eu possa conversar com ele e repassar. Olha, eu percebi isso, isso, isso. Então tem que ter um certo cuidado por enquanto nisso, naquilo. Questão de carga, questão de intensidade, questão de repetição, ou exercício. Às vezes tem que tirar um exercício, às vezes só tem que reduzir a carga no exercício. Não necessariamente você tem que deixar de treinar. Bacana. Então, só resumindo, até porque no início o áudio falhou um pouquinho, mas eu fui acompanhando pela leitura labial, eu entendi que, tirando os casos em que esse recovery, né, que é a liberação miofascial, no caso, é feita antes do treino, em uma proporção bem menor, que é para ganhar amplitude com pouca intensidade, tirando esses casos, quando ela é feita com mais intensidade, então deve-se esperar, depende da intensidade, correto? Mas deve-se esperar geralmente algo em torno de 24 a 48 horas após, porque você vai provocar o músculo e ele vai dar uma resposta, então você tem que esperar passar para poder treinar, colocar carga naquele músculo que foi liberado novamente, correto? De recuperação para receber aquela carga global de treino que aquele aluno tem. Né? Mas quando isso depende muito, né, como eu falei, daquela terapia que você recebe. Na terapia, a liberação, o recovery ativo, né, que eu falei antes, que é aquele que você aplica em si mesmo, ele geralmente pode ser aplicado até pouco antes do treino, no dia anterior ao treino. Você não quer fazer no mesmo dia, você treina 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Nos dias de intervalo, você pode fazer rolinho. Né? Você faz 1 minuto em cada muscular, 1 minuto em cada panturrilha, em cada posterior de coxa, em cada anterior de coxa, na região do glúteo, faz lá no peitoral também, está incomodando um pouquinho. Então você pode fazer, por exemplo, nesses dias que você não treina. Pode ser, por exemplo. Como pode ser antes do treino, como pode ser depois do treino. Tudo depende. Então é legal ter essa conversa com o profissional de educação física que você tem contato, ou às vezes com o fisioterapeuta que você tem contato. Bacana. Então é legal. Essa é a resposta-chave do profissional de educação física. Quando pergunta alguma coisa, a resposta certa é sempre depende. Depende. Muda muita coisa. Depende. Tem muita coisa envolvida. Muita coisa que pode. Uma avaliação bem feita é o que vai definir a melhor conduta dali para frente. Tem que analisar cada caso em específico, né? Tudo que englobe, não. Às vezes a pessoa vem com uma coisinha, só que, essa única coisa não é suficiente, né? A gente precisa analisar todo um conjunto de fatores para dizer uma resposta mais precisa. Bom, só ler aqui o Thiago Franks, que falou se tem alguma região que normalmente é mais difícil de fazer esse recovery. Cara, regiões mais difíceis, né? Eu vou dizer assim, as mais doloridas, são a lateral da coxa, né? Que quando você aplica em si mesmo, quando você faz o rolinho, é um ponto que é um tanto mais dolorido. É bem comum ter uma região mais tensa, uma região
talvez que por ser mais uma região mais fina de grupamento muscular, ele tem um contato maior com o fêmur, né? Então, o ponto de pressão do seu o peso do seu corpo sobre aquele corinho gera um pouco mais de desconforto naquela região, né? Para algumas pessoas, região lombar também é um pouquinho difícil de fazer, região do meio da torácica, né, é também um pouco difícil de fazer, nessa região mais, né, parte posterior, mas na região do tronco, também é um pouquinho mais difícil de liberar, né? E claro, o membro superior também. O membro superior é um pouquinho difícil de fazer essa questão quando está aquela dorzinha muscular. Você fazer em si mesmo também é um pouquinho mais difícil, né? Mas sempre tem uma forma de você fazer, sempre tem uma forma prática de a gente achar para você poder fazer em si mesmo, por exemplo. Quando você recebe, nenhum ponto é difícil, nenhum ponto, né? Porque você recebe é o terapeuta que vai fazer contigo, né? O fisioterapeuta que vai estar trabalhando com você, né? Então você recebe externamente, mas quando você tem que aplicar em si mesmo, com os instrumentos que você tem, aí fica um pouquinho mais difícil para alguns pontos, né? Então, às vezes, membro superior é difícil, região do antebraço, região de braço, região do grande dorsal, né? Um tanto mais difícil de aplicar naquele ponto, né? Mas o membro inferior geralmente é bem fácil. O membro inferior ele é bem prático de se realizar. Bacana, excelente. Concordo contigo. Show. E, Jonathan, a última... Bom, essa última pergunta a gente já falou, na verdade, né? Eu acho que foi aquela sua resposta, mas quantas vezes eu devo fazer o recovery por semana ou por mês? Bom, também depende, né? Essa é aquela resposta, depende. Mas é que depende realmente do quanto você treina, né? Isso acho que é o principal fator. O quanto que você treina na semana. E o tempo que você tem, né? Porque a gente tem uma vida um tanto corrida também, né? Cada um tem a sua rotina, o seu dia a dia. Você tem que ter como prioridade reservar, na verdade, algum horário do seu dia para você fazer. Você reserva um horário para treinar, você também reserva um tempinho, nem que são 10 minutos consegue fazer muita coisa, né, nessa autoliberação, por exemplo, e você consegue prevenir, a partir dali, algumas lesões, por exemplo. Então, depende muito do tempo que você tem. Mas também o quanto que você pode, quantas vezes na semana você pode fazer. O rolinho de liberação, por exemplo, você pode fazer todo dia, independente de se você treina naquele dia, tá? Você pode fazer todo dia. Então, muito depende dos desconfortos que você sente. Você percebe que sempre fica com a dorzinha muscular. Você treinou na quarta-feira, a dor muscular começa a vir na quinta, você pode já fazer logo após a atividade, logo após o exercício. Você pode fazer só no dia seguinte, se quiser. Você pode fazer lá um pouco antes do treino começar, lá na sexta, quando você vai treinar de novo, né? Supondo que você treine só na quarta e na sexta. Então, você pode fazer 2 dias na semana. Você pode fazer na semana, né? Não existe realmente a autoliberação, um limite máximo de quanto você pode fazer. Obviamente que tudo, quanto mais, tudo que é demais faz mal. Até água demais faz mal, ar demais faz mal. Mas se você faz excessivamente, você tem que observar se aquilo está gerando desconforto também, né? Mas se você faz um tempo específico, lá 30 segundos, 1 minutinho de liberação sobre cada grupo muscular, lá na panturrilha, lá na posterior da coxa, lá no adutor, lá no glúteo, faz lá no peitoral, faz lá no ombro, né? Então você pode fazer pelo menos uma vez na semana, no mínimo uma vez na semana. Então depende você se observar, você sentir como que seu corpo responde ao treinamento que você faz. Se você percebe que você vai treinar e logo após dar aquela dorzinha muscular, talvez seja interessante você já faz logo após o treino, se você tem tempo. Não tenho tempo. Faz no dia seguinte, né? No dia seguinte, se você puder, reserva 10 minutinhos ali do teu dia, acordou de manhã, faz aquele rolinho, aquela liberação, você já consegue prevenir algumas coisas. Faz aquela mobilidade articular, o quadrilzinho está incomodando um pouco, faz um movimento que você aprendeu com o físio, que aprendeu com o teu personal também. Faz algum alongamento dinâmico, por exemplo, ou até o alongamento estático. Eu não falei dele antes também, mas o alongamento estático ele não é tão indicado antes do treino. O alongamento estático também é uma forma de prevenir uma lesão, só que ele é no máximo ideal ali de 15 segundos antes de um treino, no máximo, só para dar aquela relaxada.
Porque se você alongar por mais tempo, lá para 1 minuto, você está trabalhando flexibilidade. Você vai fortalecer, então você vai exigir aquele grupo muscular, né, de uma atividade contrária. Você acabou de alongar demais aquele músculo e agora você vai fazer força. Não faz muito sentido. Então é legal você deixar o treino de flexibilidade, você alongar de forma estática. Muita gente gosta de alongar, né? Fazer aquele alongamento parado, num dia diferente do treinamento de força. Ou, por exemplo, você treinou perna hoje e amanhã você vai treinar braço. Então, amanhã você treina braço, mas você alonga só perna, né? Aquele alongamento de 1 minuto, né? 1 minuto para mais ali. Aquele alongamentozinho de 15 segundos, 10 segundos, pode ser feito antes do treino para aliviar aquele desconfortozinho que você tem. Mas também tem um alongamento dinâmico, que é aquele alongamento com movimentos amplos, tem o exercício de mobilidade, tem o rolinho de liberação, tem a bolinha de liberação. Então, são todas técnicas que você pode aplicar em si mesmo antes do treino, que você pode fazer, que você pode fazer todo dia, se você quiser, pode fazer só antes do treino. Então, isso também varia muito de quão desconfortável você se sente. E é legal ter esse contato com o teu profissional de educação física, porque daí ele vai observar, né? Por exemplo, Otto, você percebe no teu aluno quando ele tem uma limitação de algum movimento. Aí você pode dar o toque para ele, olha, você está com uma redução de mobilidade aqui, pode ser um encurtamento de posterior. Vou te orientar para pelo menos 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, você faz uma liberação nessa tua posterior ali por tanto tempo, né? Ou também um alongamento para você ganhar um pouco mais de flexibilidade nesse grupo muscular. Aqui você vem aqui comigo e você tenha um movimento melhor. Porque às vezes você fazendo aquela mobilidade, aquele alongamento dinâmico um pouco antes do exercício, e você percebe que ela não consegue agachar tanto assim, que ela precisa fazer isso com um pouco mais de frequência, né? Aí talvez você pode orientar ela também. Então, isso também por isso essa questão do profissional de primeiro contato, né? Você como personal percebe as limitações do teu aluno e você orienta ele da melhor forma possível. Mas como eu falei, resumindo então, né, você não tem um número limite de vezes que você pode fazer na semana. Liberação miofascial recebida pelo terapeuta, indico de 1 a 2 na semana. Se quiser fazer a cada 15 dias, quer fazer uma vez no mês, muito depende de vários fatores, né? Tem, é claro, a questão financeira, a questão de tempo, mas você pode fazer quantas vezes, se você quiser fazer 2 vezes na semana, você pode fazer. Se quer fazer uma vez no mês, pode fazer. Mas desde que você faça alguma outra coisa naquela semana. Você procurou físio lá só uma vez no mês, mas nas outras semanas, pelo menos um dia, pelo menos, seria legal você fazer alguma coisa. Um alongamento, ou uma mobilidade, ou uma liberação com um rolinho, por exemplo. Show, legal. Então gostaria de te agradecer ao pessoal que assistiu, que participou, que ficou aí até agora. Muito obrigado a todos vocês. Fechou. Um abraço para a galera aí, obrigado pela presença de todos e qualquer coisa estamos aí para tirar dúvida. Valeu? Valeu. Sigam o Jonathan e qualquer dúvida chama a gente. Valeu, um abração, galera. Até mais. Fui!